irmãos e por todos os outros também que certamente necessitam. Mas hoje nós queremos meditar sobre a nossa confiança em Deus. Sei que se eu perguntar aqui se você confia no Senhor, você vai dizer que sim, não é verdade? Mas às vezes falamos uma coisa com a boca e refletimos outra coisa com as nossas atitudes. Então a ideia aqui não é fazer uma pesquisa para saber quem confia em Deus ou não, mas a ideia da nossa meditação de hoje é você se avaliar e profundamente, nesta avaliação, refletir se você confia em Deus até nos momentos mais difíceis da sua vida. Toda a Bíblia, ela foi escrita para que nós confiemos em Deus, para que nós tenhamos fé no Senhor e no seu plano e na sua palavra. Toda a Bíblia. Obviamente, essa fé começa no momento da nossa conversão, crença no Senhor Jesus Cristo, de que Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. E esta fé se desenvolve ao longo da nossa vida. Então, Deus mesmo, Ele permite que você passe por situações para que você creia mais em Deus. Lembre-se disso. Então, dificuldades, problemas, situações, é para que você creia mais no Senhor. Não é para te maltratar, para fazer você sofrer ou eu sofrer, mas é para que você desenvolva essa confiança. Alguns de nós, mesmo crentes em Jesus, vamos confiar em outras coisas. Vamos muitas vezes confiar na nossa força, inteligência, sabedoria, saúde e outras coisas mais. E não confiamos no Senhor. E o Senhor, na Escritura, nos mostra muitas saídas, respostas e soluções humanamente irracionais. Então, a razão de Deus e a lógica de Deus, irmãos, é diferente da nossa. Isso envolve fé. Óbvio que a fé que nós devemos ter hoje não é uma fé no vazio. A fé que nós temos é uma fé no Senhor, fundamentada na revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas ainda assim, implica crer em situações, no meio de situações, em que aparentemente não há resposta. Mas Deus nos mostra os caminhos. Ou nós não queremos muitas vezes a resposta que Deus dá na Bíblia, por não concordar ou por achar difícil ou obsoleta, mas a resposta da Escritura sempre é a melhor. Nós estávamos estudando 1 João, uma epístola do primeiro século, e agora nós vamos estudar um livro da Escritura, não todo, mas uma parte dele, pelo menos alguns domingos, um livro que remonta aí o século XV a.C. Se você voltar 50 anos de hoje, há 50 anos atrás, o mundo era outro, não é verdade? Se você voltar um pouquinho mais no começo do século XX, nem televisão tinha. Um dia desse, historicamente falando. Nós vamos retroceder para o ano aproximadamente aí de 1406 a.C., quando foi composto o Pentateuco. E vamos observar o livro de Deuteronômio. Nós queremos estudar Deuteronômio, pelo menos alguns capítulos do livro de Deuteronômio, capítulo 1, começar do capítulo 1, é o 5º livro da Escritura, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Nós não vamos observar isso hoje, mas quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele citou Deuteronômio, alguns versículos de Deuteronômio contra o maligno. E de Gênesis, Salmos e Isaías, o terceiro ou quarto livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é chamado o livro da lei. Ele resume praticamente toda a lei do Senhor, mas existem outras partes da lei que estão em Êxodo, Levítico e Números. Então nós queremos, nesses versículos que vamos ler, do verso 1 ao 8, nós queremos meditar que o plano de Deus, ele é perfeito. Lembre-se disso. O plano de Deus não tem falhas. Ele é perfeito, porque Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito pelo que Deus é. Jamais o plano de Deus vai falhar. Jamais o plano de Deus vai ter brechas, buracos, ou vão haver frustrações. Na nossa perspectiva humana, existem falhas na nossa estratégia de vida, ou no percurso da nossa vida. Mas no plano de Deus não houve falhas. Você tem que tirar uma coisa da sua cabeça. Não existe destino, não existe acaso, não existe o ser humano construindo a sua história. Isso não existe. Existe Deus
e o plano que ele estabeleceu para a humanidade. E todos os dias da humanidade são contados e determinados por Deus. Deus já planejou tudo, começo, meio e fim. Nada vai fugir da perspectiva do plano de Deus, nada vai fugir do que Deus determinou. Nós somos limitados na nossa ótica, as coisas mudam. Na nossa ótica há imperfeições, na nossa ótica nós somos livres. No plano de Deus, como Deus projetou, antes de existir qualquer ser humano, universo, poeira, qualquer coisa, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus projetou tudo. E tudo está se cumprindo como Deus projetou. E esta é a nossa confiança que devemos ter no Senhor. Amanhã você pode ser assaltado, amanhã você pode estar com enfermidade, amanhã pode acontecer uma situação difícil na sua vida. E são nesses momentos que nós vamos... E agora, Senhor, o Senhor me abandonou? Várias vezes Davi escreveu isso nos Salmos. Cadê, Senhor? O Senhor não vai me acudir? Nesses momentos é que a nossa teologia bíblica sustenta a nossa vida. É nesse momento que a nossa fé fundamentada na palavra de Deus faz valer. Porque é no momento da dificuldade que lembramos, isso está no plano de Deus. Deus sabe o que faz. Posso estar passando por problemas, podem estar vindo as dificuldades. Deus sabe o que faz e eu posso confiar nele. Basta eu orar, entregar nas mãos de Deus e esperar. O Senhor vai dar a resposta no tempo certo. Não precisamos ter medo, não precisamos sofrer de ansiedade, não precisamos entrar em desespero. Na nossa perspectiva não temos controle algum, e é verdade. Mas o Senhor está sobre o controle de tudo e temos ricas promessas de que o Senhor é por nós. O livro de Deuteronômio nos mostra isso, que o plano de Deus, ele é perfeito pelo que Deus é, não pelo que nós somos, mas pelo que Deus é. Vamos ler do verso 1 ao 8 e observar 3 atributos de Deus nesses versículos. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. O plano de Deus é perfeito pelo que ele é. Lembre-se disso. Embora você não saiba o dia de amanhã, nem eu, não sabemos, mas está contado no plano de Deus. O que é que vai acontecer amanhã? O que Deus determinou que vai acontecer amanhã, nem um pouco mais, nem um pouco menos. Então, nossa liberdade é restrita às determinações do Senhor nosso Deus, podemos viver confiando nele, porque somos seus filhos. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, somos algo precioso para Deus. Não sei por quê, porque não temos valor para Deus, não deveríamos ter, mas Deus atribuiu valor a nós. Essa é a verdade. Aos olhos de Deus éramos criminosos, pecadores, desobedientes. Quando Jesus morreu na cruz, ele atribuiu valor a nós, porque passamos a ser filhos de Deus pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, Deus hoje olha para nós com outros olhos. Nós, não os batistas, nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, todo que creu no nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro atributo dos 3 que queremos ver nestes versículos, é que o Senhor é o Deus de promessas.
O Senhor promete e cumpre o que Ele promete. Existem milhares de promessas maravilhosas de Deus na Escritura. E parece que no momento do sofrimento e do desespero, nós esquecemos de todas elas. Essa parte que nós lemos do livro de Deuteronômio é uma introdução ao primeiro sermão de 3. Esse livro, ele foi, digamos assim, proclamado estilo de sermão, Moisés proclamando ao povo nas planícies de Moabe. Se você lembra um pouco do mapa de Israel, fica a leste do Jordão, nas planícies de Moabe. Então eles estavam ali quando Moisés para e proclama este livro como se fossem pregações, sermões, na verdade 3 grandes sermões de Moisés. O segundo sermão é o maior, que contempla boa parte da lei que está registrada no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, nessa introdução, e do capítulo 1 até o capítulo 3, Moisés aqui ele está revisando um pouco da história recente de Israel, do que foi observado no livro de Números, também escrito por Moisés. E nós queremos observar aqui, para entender que o Senhor é esse Deus que cumpre suas promessas, é um Deus de promessas, nós queremos ver alguns detalhes importantes sobre o 5º livro da Torá, da lei de Moisés. Foi escrito, obviamente, por Moisés, e como eu já falei, foi escrito na verdade, foi escrito exatamente em 1406 a.C. Alguns vão colocar 1405, 1406 a.C., que é o ano depois dos 40 anos que o povo de Israel rodou no deserto, após o êxodo, e eles estavam ali prontos para entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Então esse livro, ele foi apresentado, pregado, depois certamente registrado, nesse período, nas planícies ou campinas de Moabe, quando Israel estava perto de entrar na terra prometida que o Senhor havia prometido a Israel. Ou seja, fazem muitos séculos, né, de hoje até aquele período, aproximadamente 3.500 anos, aproximadamente, que esse livro foi registrado, e ele é pertinente até hoje na vida da igreja do Senhor Jesus. Lembre-se, talvez você diga, para que o livro de Deuteronômio? Faz tanto tempo. O Novo Testamento, boa parte dele cita o livro de Deuteronômio. Jesus o citou várias vezes, o apóstolo Paulo e outros autores. Só 6 livros do Novo Testamento não citaram o livro de Deuteronômio. Ou seja, é um fundamento muito importante para a vida da igreja. Foi escrito num modelo de um tratado hitita, o tratado hitita, onde você tem o suzerano e o vassalo. Deus é o suzerano e o vassalo é o povo de Israel. Seguiram um modelo do gênero literário que existia na antiguidade, um modelo de um tratado entre o rei e os seus súditos. E é interessante destacar também que os destinatários que receberam o livro de Deuteronômio era a 2ª geração de israelitas que iria entrar na terra prometida. Lembre-se que a primeira geração que saiu do Êxodo morreu toda no deserto. O livro de Números é chamado livro de Números porque possui 2 genealogias. A da primeira geração que saiu do Êxodo e morreu no deserto, e a 2ª geração que haveria de entrar na terra prometida. Toda uma geração de 20 anos para cima, Deus matou no deserto. Por quê? Incredulidade. E toda uma geração de 20 anos para baixo foi a geração que Deus estava preparando para entrar na terra prometida. E nós vamos observar o que é que isso tem a ver com a glória de Deus, o que é que isso tem a ver com a salvação em Cristo naquele período do Antigo Testamento. Tem tudo a ver. Deuteronômio, ele é tão importante que ele é o fundamento de uma série de livros do Antigo Testamento. Desde Josué até 2º Reis, nós temos a chamada História Deuteronômica. Todos esses livros de Josué, na sua Bíblia, de Josué a 2º Reis, são fundamentados no livro de Deuteronômio. Sempre quando eles falarem o livro da lei, eles estão se referindo a Deuteronômio. E eles citam a lei de Deuteronômio. Então esse livro influenciou toda essa parte da história de Israel. Depois vem o cativeiro babilônico, e aí vem uma nova revelação, e aí tem uma literatura pós-cativeiro, do cativeiro e pós-cativeiro. Tudo isso, irmãos, é importante. Não desligue a sua mente. Tudo isso é importante para você entender quem é Deus.
Bote isso na sua cabeça. Por que essa pregação? Por que essa mensagem? É para eu entender quem é Deus. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Então, mesmo que talvez, a priori, você acha que tá complicado e tudo, sustente aí, né? Se sustente, se segure, abra sua mente, foque, e você vai perceber que, lendo esse texto, percebendo o projeto de Deus, a nossa fé ela se torna aumentada, porque nós enxergamos aqui um Deus que não age somente numa semana. Deus não é um Deus só de um mês. Deus ele é um Deus de séculos, de uma história de 3.500 anos. E Deus vem sustentando o seu povo, porque o Senhor tem um projeto que envolve a glória do próprio nome de Deus e envolve a proclamação da salvação aos perdidos através do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus aqui, ele estava preparando um povo para pregar a sua mensagem na antiguidade. Na antiguidade era diferente de hoje. Hoje você pega um avião, vai para outro país, entra tranquilo naquele país. Alguns pedem um visto, mas não tem muito problema para entrar. Então, quer dizer, é fácil você transitar pelo mundo hoje. Na antiguidade não era assim. Se você saísse do seu povo e fosse para outro povo, você podia ser morto, você podia ser assaltado, o outro povo podia lhe oprimir. Então, não era tão simples assim. As cidades, em sua maioria, eram muradas. Então, para proclamar a mensagem de Deus naquela época, né, do segundo e primeiro milênio antes de Cristo, era necessário um povo que testemunhasse do seu Deus. E as histórias de Israel, elas iam perpassando pelos outros povos. Jericó, por exemplo, já quando Josué estava perto de entrar em Jericó, eles já haviam ouvido falar sobre as maravilhas que Deus tinha feito no Egito. Como? Sem internet, TV, rádio e nada. Tinha os fofoqueiros da época que colocavam as histórias por aí, tinha os espiões da época, né? Então eles sabiam as histórias sobre o povo de Deus. Isso era edificação naquela época e gerava salvação, como foi no caso de Raabe. Então o povo de Israel era o missionário de Deus. E o que o povo de Israel fazia, glorificava a Deus ou não. O livro de Deuteronômio é um dos 3 livros mais citados no Novo Testamento, como colocamos, e somente 6 livros não apresentam citações de Deuteronômio. O Evangelho de João, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, são os livros que não têm nada de Deuteronômio. O resto do Novo Testamento é fundamentado em citações de Deuteronômio. O versículo, nós vamos começar de trás para frente. O versículo 8, que nós acabamos de ler de Deuteronômio 1, nos mostra um dado muito importante. Olha o que diz Deuteronômio 1:8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Esse versículo nos mostra que o Senhor fez um juramento, o Senhor fez uma promessa. E o Senhor vai cumprir a sua promessa. Isso é muito importante, porque Deus ele não deixa de cumprir as suas promessas. E aqui, essa promessa envolve uma terra. Deuteronômio é uma sequência de 5 livros, chamados os livros da lei. E nós temos que compreender que esses livros da lei, que são a base de toda a Bíblia, eles nos mostram o projeto de Deus, que nós fazemos parte também. Só que nós não somos Israel. Nós somos a igreja, mas nós já estamos num estado bem avançado do projeto de Deus e o Senhor Jesus Cristo está perto de retornar para encerrar toda a história humana e iniciar uma nova história. A história de uma humanidade redimida, salva, sem pecado, vivendo com Deus no novo céu e nova terra. Esse é o projeto de Deus para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo de Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, nos mostra a missão de Israel ter uma terra, e a partir desta terra, uma nação que vai proclamar as verdades de Deus. Algo que nós temos que compreender é que na antiguidade, para você ter um entendimento de Deus, qualquer divindade, você tinha que ter um entendimento de que aquele Deus está ligado a uma terra. Se esse Deus não tem uma terra, ele nem existe. Eles não tinham essa percepção. Isso é chamado pelos estudiosos de teologia da terra.
Terra dos filisteus, deuses filisteus. Terra dos gregos, Deus dos gregos. Se um povo dominasse a terra dos gregos, pronto, acabou, os gregos são deuses fracos. Agora são outros deuses. Então era mais ou menos assim que funcionava. Então, para que o Deus de Israel fosse compreendido na antiguidade, era necessário ter uma terra. Por isso que Deus prometeu esta terra a Israel. Não é só porque Deus queria criar um programa habitacional para Israel, porque Israel era o povo queridinho de Deus. Não. Não era por isso. Deus tinha um plano para usar um povo pequeno, realmente ínfimo. Quando você vai estudar a história antiga na escola, Israel é uma página, né? Mesopotâmia é um capítulo todo, né? Então o Egito, outro capítulo. Israel, os hebreus, né, melhor dizendo, uma páginazinha. Por quê? Porque era um povo insignificante em relação a grandes potências da antiguidade. E Deus queria usar Israel exatamente por isso, para que a glória dele fosse ressaltada, e não a glória humana. O Senhor, então, tinha esse projeto, que começou em Gênesis 3,15. O livro de Deuteronômio, vamos lá para Gênesis 3,15, tudo começa ali. O livro de Deuteronômio apresenta o cumprimento da promessa de Deus, uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e essa aliança ela foi cumprida, isso é muito importante. Aqui, Gênesis 3,15, ainda não existia Abraão, ainda não existia ninguém, só Adão, Eva, e estavam num momento terrível da humanidade, que era só Adão e Eva na época, e esse momento terrível era exatamente o pecado. O pecado estava entrando no mundo. Mas o Senhor deu uma esperança, quando disse em Gênesis 3,15, Deus dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a ideia aqui é que esse inimizade entre ti e a mulher, o ti é a serpente, é o diabo, é Satanás, a mulher é a representante da humanidade, então haveria inimizade entre o maligno e a humanidade, e Deus continua, entre a tua descendência, a descendência da serpente. Estudamos em 1 João que existem os filhos do diabo, são todos aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então haverá inimizade entre a descendência do diabo e o seu descendente, um descendente da mulher. Veja que a palavra descendência da serpente, ela é plural. E o teu descendente, melhor, seu descendente, é singular. Então está falando de uma pessoa, um indivíduo, homem. E diz no final do verso, este descendente te ferirá a cabeça, vai ferir a cabeça da serpente, dando um golpe mortal em Satanás. E tu, serpente, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, de alguma forma, o maligno haveria de ferir este descendente. Aqui nós dizemos que é o proto-evangelho, é o primeiro anúncio de um Salvador, de alguém que vem da humanidade, mas que não é só homem, porque vai matar essa serpente. E quem pode ir contra o diabo? Homem nenhum pode. Então já tinha a indicação aqui, subentendida, é certo, mas de que esse homem, este descendente, era Deus também, e que ele viria para resolver o problema do pecado no mundo. Esta foi a primeira revelação que Deus deu para que o homem pecador viesse a ser salvo. Quem cresce neste descendente aqui, seria salvo. Quem não cresce neste descendente, continuaria em condenação por causa dos seus próprios pecados. E a Escritura, ao longo, do percurso do livro de Gênesis, mostra exatamente isso. As pessoas que não seguiram a fé neste descendente, que aqui não tem nome, não se sabe nem que é o Messias ainda, mas é alguém que vem matar o promotor do pecado, que é Satanás. Crendo nele, haverá salvação. Não crendo nele, é condenação. Isso fica mais explícito ao longo do livro de Gênesis. E então, temos essa promessa, virá este descendente. Este descendente é o Salvador. Ele é quem vai esmagar a cabeça da serpente. Nós hoje sabemos que ele é o Senhor Jesus Cristo, mas naquela época não se sabia muito sobre quem era esse descendente. Então, o Senhor vai ampliando a sua aliança e as suas promessas.
Nós não temos tempo de ver tudo, mas vamos para Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Mas uma dica que eu deixo para os irmãos, quando forem ler o livro de Gênesis, o livro de Gênesis é o livro do descendente. Desde Gênesis 3,15 até o fim, é tratando da chegada desse descendente. E ele vem pelos caminhos, né, de uma genealogia. Ele vem pelos filhos de Adão convertidos, ele vem por Noé, e o filho de Noé convertido, Sem, daí os semitas. Dos semitas, ele vem por um descendente semita, também convertido ao Senhor. Então, há uma linhagem que é traçada por onde vem este descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. E é o que nós lemos agora em Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus, ele faz uma promessa com Abraão. Mais à frente, no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão para mostrar a ele que ele vai cumprir a promessa que ele fez. E aí nós entendemos que é a chamada aliança abraâmica, que ainda aguardamos o cumprimento total desta aliança. 3 coisas Deus prometeu a Abraão: uma descendência, uma terra e a bênção a todas as famílias da terra. Entendemos que essa bênção a todas as famílias da terra é por meio do descendente, de Gênesis 3,15, que acabamos de ler, que vem através da família de Abraão. Ele vai trazer a bênção da salvação a todas as famílias da terra. Mas para que isso aconteça, Abraão tem que ter filhos. Para que isso aconteça, os filhos de Abraão têm que ter uma terra, uma nação, para que o Deus, o Senhor que está se revelando a Abraão, seja conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Porque na antiguidade era assim que as pessoas pensavam. Hoje é estranho para nós, seres modernos. Nós não nos apegamos tanto à nossa pátria, à nossa terra. Você viaja, mora em outro país, mora em outro lugar, a coisa mais simples do mundo. Hoje, naquela época não era assim. A pessoa nascia num lugar, morria naquele lugar e muito provavelmente nunca saía dali. Nós lemos a história de Abraão saindo ali da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e indo para a terra de Canaã. Quando nós lemos hoje, é uma viagem, né? Abraão fez uma viagem comum. Não. Essa viagem que Abraão fez era como você ir para a morte. Por quê? Porque você não sabia o que podia acontecer. Você não tinha mapas, você não tinha nem bússola, você sabia os caminhos, e mal. Você podia ser assaltado, você podia ser destruído no meio, você não conhecia todos os povos por onde você ia passar. Era uma viagem que poderia ser sem volta. Era muito semelhante àqueles navegadores das grandes navegações do século XV, né, 14, 15, 16. Eles iam navegar, não sabia se ia voltar. Podia voltar, podia não voltar, porque era um negócio assim, desconhecido. Tanto que tem aquela ideia de que o mar, né, a terra era meio ou plana ou quadrada, e o mar caía num abismo, e eles tinham medo de o navio cair naquele abismo. Só que a gente sabe que a terra não é plana, né? Nem é quadrada, né? Mas a lógica é que a ida de Abraão até Canaã era mais ou menos isso. Era algo de extrema fé. Ele não sabia como seria, se chegaria, mas ele foi e cumpriu ali a vontade do Senhor. Deus prometeu a Abraão. Quando lê Gênesis, é assim que você deve procurar entender o livro de Gênesis. É a história do descendente, por onde esse descendente vai vir e quantas situações ocorreram para que esse descendente não chegasse. E ele chega nos evangelhos lá falando do nascimento de Jesus. Por isso que os anjos clamam maravilhados pelo nascimento de Jesus, os pastores também, alguns israelitas também, como Ana e outros, vibram quando vê o menino Jesus, porque foram cerca de 2000 anos de história mostrando a chegada desse descendente. E por que ele é importante? Porque ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Então toda essa história tem a ver com isso. Então essa promessa feita a Abraão, promessa de descendentes, promessa de uma terra e a promessa do Salvador chegar ali.
Não foi só nesses 3 versículos que nós ouvimos falar dessa promessa. Toda a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso é repetido. Você vai ler o livro de Gênesis, você vai ver essa repetição incansável de Moisés, mostrando a promessa da terra, a promessa da descendência. E nós sabemos a história, não vamos ler tudo, mas é interessante que Abraão e Sara não conseguiam ter filhos. Como é que pode, né? Tantos casais que poderiam ter filhos, Deus escolheu um que não podia. Por quê? Porque Deus quis ser glorificado na fraqueza humana. Então, quando você é desafiado por Deus para exercer um ministério, para pregar o evangelho, para fazer alguma coisa para a glória de Deus, e você diz, mas eu não sei, mas eu não consigo, é isso mesmo. Você não sabe, você não consegue, mas Deus quer, então faça. Entende? É isso que o Senhor está querendo nos ensinar em todos esses textos, né? Moisés foi do mesmo jeito. Quando Deus chama Moisés na sarça ardente, 5 desculpas Moisés deu. No final Moisés diz, Deus chama outro, não sou eu. E Deus disse, é você, e acabou-se, vai. E Moisés disse, eu não sei falar, mas vai de todo jeito, e pronto. E foi. E os planos de Deus sempre vão se cumprir. Abraão habitou na terra de Canaã, terra prometida, antes dos seus descendentes terem essa terra, lá em Gênesis 13, verso 12. Olha o que diz lá, Gênesis 13, verso 12. Diz assim, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então veja bem, antes de Abraão ter descendentes, e existir Israel, e Israel tomar Canaã, Abraão já habitou lá, e já comprou uma terra lá. Olha o verso 14, Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus mesmo falando a Abraão. Um detalhe aqui, para sempre. Então isso tem a ver com a nossa escatologia e a doutrina das últimas coisas. Até hoje, né, nós olhamos muito para Israel nas notícias. Por quê? Porque Abraão vai receber a terra que Deus prometeu. Os descendentes, os israelitas, vão receber essa terra. E nós entendemos que quando isso acontecer, as coisas estarão cada vez mais perto do Senhor Jesus estar aqui conosco. Então essa promessa, ela não foi invalidada. Pelo contrário, ainda aguardamos. Quando em 1948 Israel teve legalmente a posse da terra e voltou a morar em Israel num estado político, isso foi, né, uma grande, não vou dizer que foi um cumprimento, porque não foi. Israel não é só o que nós temos hoje ali no mapa. Israel é muito mais extenso, segundo a promessa do Senhor na Bíblia, mas já foi um cumprimento parcial muito importante. Recentemente, Jerusalém voltou a ser capital, ou reconhecido como capital de Israel, o que também foi outro avanço enorme. Então, o final dos tempos estão muito relacionados, muitos cumprimentos estão relacionados com a nação de Israel, por causa desse versículo e de outros, que diz que o Senhor vai dar esta terra a Abraão para sempre. E não é só o que Israel possui hoje de terra, é muito mais extenso. Vai até o Eufrates e vai até a fronteira com o Egito, é muito mais extenso do que nós imaginamos. E então, em Gênesis 16, verso 3, nós lemos ainda, Gênesis 16, 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, o que nos interessa é o final do versículo. Abraão já habitara 10 anos em Canaã, quando houve ali a questão com Agar. Então, já há um bom tempo, Abraão já estava ali na terra de Canaã, habitando.
o Senhor, em vários textos, reafirma a Abraão e reafirma aos seus descendentes a posse da terra. Gênesis 17, Gênesis 22, não vamos ler tudo, mas olha o que nós observamos sobre Isaac. Gênesis 26, verso 2. Gênesis 26, versículo 2. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Percebe como é semelhante a Gênesis 12, verso 1, 2 e 3, que acabamos de ler? A bênção a todas as nações, que viria de Abraão, agora vem de Isaac, virá de Jacó, virá de Judá, virá de Davi, e foi Jesus. Então, a mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo foi proclamada em todo o Antigo Testamento. Hoje nós proclamamos Jesus de uma maneira muito mais, vou usar essa expressão, madura com relação à revelação de Deus, porque nós temos todos os detalhes. Na época eles não tinham todos os detalhes, mas eles tinham a essência, que esse descendente viria livrar a humanidade da condenação dos seus pecados. Tudo isso, irmãos, é para nós entendermos que o Senhor a quem nós adoramos, Ele promete e Ele cumpre. E os planos de Deus nunca serão frustrados. E nós lemos isso na Bíblia. Jó testemunha isso no final do seu livro. Mas no meio do problema e da situação de dificuldade, aí é que nós titubeamos. É aí que nós deixamos de confiar. É aí que nós esmorecemos. É aí que nós fazemos como Davi nos Salmos e perguntamos: Senhor, e cadê tu? Cadê as tuas promessas? Onde o Senhor está? E por que titubeamos? Por que nos tornamos incrédulos? É porque deixamos de estudar esses textos da Bíblia. Quanto mais você lê a Escritura e perceber que Deus cumpre o que Deus diz, não importa se demora 100 anos, 200 anos, 1000 anos, o Senhor vai cumprir. Jesus vai voltar. Qual deve ser a alegria do crente? A volta de Cristo. O pecado vai se acabar. O sofrimento que você tem hoje não vai mais ter. Entende? Quantos de nós ficam pensando na semana, se Jesus voltasse hoje, como seria bom? Ficamos tão atordoados e acostumados com as coisas desse mundo que perdemos a beleza, perdemos aquela vibração, aquela alegria, aquela paz da beleza do Evangelho, de que Jesus vai voltar. E é isso que nós devemos ansiar, essa deve ser a nossa alegria. Deus prometeu, né, Atos capítulo 1, quando Jesus estava subindo aos céus, os anjos disseram: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aqui, ele vai voltar. Não voltou ainda? Né? Alguns crentes nem esperam mais. já se acostumaram com essa vida? Pois não se acostume. Entende? Não se acostume, porque essa não é a nossa vida. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui para executar a vontade do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa razão de existir é a glória de Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua profissão, não é aquilo que você almeja na sua vida, o que quer que seja. Esse não é o motivo da sua existência. E se ainda é, se você bota isso na sua cabeça, você está fora do plano de Deus. Você está desalinhado com as promessas do Senhor. O Senhor usou Abraão, Isaac e Jacó para trazer Jesus. Eles tiveram um papel no plano de Deus fundamental. Nós também temos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, proclamando o evangelho dele até o retorno de Jesus. Irmãos, nós somos administradores da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se há algum problema na igreja, todos nós somos culpados. Se a igreja não prega, não discipula, não ora, não investe em missões, todos nós somos responsáveis. Mas todos temos o privilégio de servir ao Senhor na igreja, não só nas paredes, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter sobre Deus. É um Deus de promessas. Fez as promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Em Gênesis 28, verso 11. Vamos lá para Gênesis 28, 11. Diz assim, Gênesis 28, verso 11. Eu selecionei alguns textos
mas se você ler detidamente, essas promessas inundam o livro de Gênesis. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. Isso aqui Jacó, né? E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou convosco e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Percebe? A mesma expressão dada a Abraão, dada a Isaque, foi dada a Jacó. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o Senhor, ele tinha um plano, tem um plano muito bem elaborado. Percebe? O livro de Deuteronômio vai dar sequência a este plano que começou lá em Gênesis e vai chegar com Josué já tendo a sua participação. E o que nós observamos desses textos é que o Senhor nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. Qual foi uma grande promessa que Jesus deixou para nós? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação da terra. Jesus, além de dizer que vai voltar para nos buscar, ele está conosco todos os dias. Você pode não estar com Jesus todos os dias. Quando não abre sua Bíblia, quando não tem seu tempo de oração, quando não liga para as coisas de Deus, quando acha que a sua vida se resume ao seu trabalho, à sua diversão, ao seu dinheiro, às suas coisas, você acha que sua vida é isso. Você não está com Jesus. Mas Jesus está com você, que creu no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Não sabemos o quanto o Senhor Jesus fez e ainda faz hoje por nós, intercedendo por nós. Mas o Senhor Jesus jamais nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Todos os dias Ele está conosco. Devemos aproveitar isso, não é verdade? Ele é o Criador também. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Temos Jesus constantemente à nossa disposição. Basta você orar, basta você estudar a sua Escritura. Tire um tempo todo dia para Jesus. Ele está com você. Você que é crente em Jesus Cristo, Ele está com você. Então tire um tempo todo dia. Medite, leia a sua Bíblia. Não por obrigação, tem que ler o calendário bíblico. É importante ler o calendário, para a leitura anual. Mas não é só ler por ler. Leia, medite, reflita nesses textos. Veja como Deus cumpre o que Ele promete. Como eu posso não confiar nesse Deus? Como eu posso ficar com medo? Entende? Como eu posso me sentir desamparado tendo esse Deus? Eu não posso. Eu não posso. E é aí que eu tenho que começar a pedir perdão dos meus pecados, porque não confio no Senhor honestamente e buscar confiança nele, porque Ele é quem nos sustenta. Porque nele está a verdade, nele está a força, o vigor, a fé necessária para vivermos em plenitude de espírito e comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o Senhor é o Deus que cumpre suas promessas. Outra verdade sobre Deus, nesse texto de Deuteronômio, outro atributo de Deus, é que o Senhor é o Deus da providência. Providência é aquilo que Deus dá e que nós precisamos. Nem sabemos que precisamos, mas Deus dá o que nós necessitamos, o que Deus sabe que nós necessitamos. Às vezes Deus dá uma doença, porque Deus sabe que precisamos de uma doença. Eita, coisa doida, como é que pode, né? Deus é mau desse jeito? Não. Deus sabe do que precisamos, irmãos. Nós não sabemos. É como uma criança, que pela criança, ela se entope de doce, né? Ela come doce e não para de comer doce até ficar intoxicada ou com um problema grave de saúde, né? Tem criança que é assim, come desesperadamente o doce, fica doente. Aí o pai tem que chegar e dizer, não, chega,
Na cabeça da criança, meu pai é ruim. O Senhor sabe até o que nós precisamos. Isso é a providência de Deus. Aos nossos olhos, às vezes, ela é muito boa. Às vezes, ela não é muito boa. Aos nossos olhos. Mas tudo que Deus permite que chegue a nós, saiba disso. Não é por acaso. Não é porque Satanás ganhou. Satanás ganhou a batalha contra Deus, por isso a doença chegou. Por isso o problema chegou. Não, tem nada a ver. Satanás, ele não tem poder contra o Senhor, certo? Ele só faz aquilo que está dentro da permissão de Deus. Então não existe essa luta. Existe na cabeça do diabo, mas Deus não luta porque ele já é vitorioso, ele já tem tudo nas mãos, ele é o Senhor soberano sobre tudo. O Senhor é o Deus da providência. Olha Deuteronômio capítulo 1, verso 1 e 2. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe, jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. O Senhor aqui, de uma maneira muito clara, revelando a Moisés, Deus está mostrando o caminho que Moisés e o povo têm que percorrer para chegar à terra de Canaã. Um caminho alternativo, um caminho pelo leste, não um caminho pelo sul. Pensei até em trazer um mapa para mostrar isso para os irmãos, mas não queria também que a gente ficasse explorando aqui as terras de Israel, e acho que ia tomar muito tempo, mas você pode fazer uma busca ou ver um mapa e reconhecer essas regiões facilmente na sua casa. Mas a lógica aqui é que Deus prometeu uma terra e agora Deus está dando a providência para o povo chegar nesta terra. Se o povo cresce no Senhor, tinha chegado mais rápido. Como o povo não creu no Senhor, demorou muito mais. Demorou cerca de 40 anos numa caminhada, numa jornada de morte. Por quê? Porque o povo não creu na providência do Senhor. Lembre-se disso, irmãos. Deus, ele nos dá uma providência, ele nos dá aquilo que é o melhor para nós, ele sabe o que é o melhor. Nós não sabemos, achamos que sabemos, e aí vamos na nossa cabeça, esquecemos a palavra de Deus, e aí entramos em problemas terríveis. Olha, siga o que a Escritura diz, e as coisas vão certamente fluir bem. O Senhor cuidou de tudo para o cumprimento da promessa do seu povo. O Senhor se revelou a Abraão, já muito antes do livro de Deuteronômio, e mostrou a Abraão que os descendentes dele seriam cativos por outro povo e passariam cerca de 430 anos escravos para poder depois serem libertos. Já em Abraão, cerca de 1900, aqui já é cerca de 1500 a.C., ou seja, 400 anos antes. O Senhor já tinha revelado a Abraão que haveria de acontecer lá na frente, no Egito. Olhe Gênesis capítulo 50. Aqui nós temos a história de José, o final do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50, verso 24. José cria na providência de Deus. Tudo que José fez foi crendo na providência do Senhor. Olha Gênesis capítulo 50, verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 120 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. José entendia a providência de Deus, a promessa de Deus, um Deus de promessa e um Deus de providência. José, ele viveu crendo que o Senhor ia dar esta terra à sua descendência. José foi fiel a Deus no período ali no Egito, por quê? Porque ele entendia o plano de Deus. José poderia ter se ensoberbecido, ele se tornou o segundo maior homem no Egito. José poderia ter se corrompido com tanto poder, com tanta glória. Por que não aconteceu isso com ele? Ele entendia o projeto de Deus e tinha fé no plano que o Senhor havia determinado. José morreu, seus ossos realmente foram levados para Canaã. Certamente José está aguardando a ressurreição, como Daniel, como tantos outros homens de Deus. Temos que ter esta mesma fé de José.
Hoje não é a questão da terra de Canaã, isso é para Israel. Nós aguardamos a volta de Jesus, né? O dono daquela terra também, o Senhor que vai reinar aqui. Então, enquanto estamos vivendo, temos que ter esse mesmo pensamento, orientar a nossa vida para a volta de Cristo. Em breve, dizer como José, eu morro, mas aguardo a ressurreição, aguardo que o Senhor Jesus volte, e devemos viver nessa perspectiva. Veja que José viveu cuidando do povo de Israel, preparando tudo para o plano de Deus se cumprir. Olha Gênesis 50, ainda, verso 19 a 21. Só antes de ler esse texto, perceba que no verso 24, ele fala da promessa da terra que Deus jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Olha Gênesis 50, verso 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Jacó morreu, os irmãos de José ficaram com medo. José não nos matou por causa do nosso pai, porque estava vivo. Agora que Jacó morreu, ele vai nos matar, vai se vingar. Mas porque, obviamente, eles maltrataram José, venderam José e mentiram para o pai, dizendo que José estava morto. Tinha motivos humanos, pecaminosos, para matar os irmãos. Mas ele não fez, porque ele entendeu o plano de Deus. Até essa coisa ruim que aconteceu na família, e às vezes acontecem coisas ruins nas famílias, até essa coisa ruim, Deus transformou em bênção. Porque José temia ao Senhor. E ele tinha 17 anos, quando aconteceu essa história terrível com ele, seus irmãos o maltrataram. Mas ele creu no Senhor. Percebe? Olha como Deus transforma desgraças nas famílias em grandes bênçãos. Mas como? Perspectiva de José, crendo na promessa de Deus. Deus deu uma terra a Abraão, Isaque e Jacó. Deus me escolheu, José pensando, para conduzir esse povo, porque desse povo virá o descendente, o Messias. De Judá, ele já sabia, de Judá virá o descendente que pisará a cabeça da serpente e trará salvação a todas as famílias da terra. Era isso que motivava José. E por isso José, mesmo tendo sido muito maltratado, ele vivia em paz com Deus e podia perdoar uma coisa terrível que fizeram com ele, percebe? Então, o Senhor é o Deus da providência, irmãos. Ele dá as respostas. Talvez você quisesse, eu queria ter mais dinheiro, eu queria estar viajando, Nós queremos muita coisa. Mas o que Deus nos deu hoje é o que Deus providenciou para nós hoje. Essa é a bênção. Essa é a bênção hoje. E nós devemos estar felizes e gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E por que Deus tem cuidado de nós? Para que, assim como José, usemos a nossa vida para a glória de Deus na execução do seu plano. E qual é o plano de Deus hoje para a igreja? Fazer discípulos, batizar e ensinar tudo que Jesus deixou. Essa é a missão da igreja, é a nossa missão. E se você está fazendo outras coisas achando que está fazendo direito e deixando fora o que o Senhor requer da igreja, aí está difícil, está fora do projeto de Deus. Entende? José, ele tinha esse entendimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Ele cria na providência de Deus, por isso ele foi fiel por tanto tempo. Veja lá em Gênesis capítulo 15, voltando um pouco antes aí, Gênesis 15, quando Deus fez aliança com Abraão. Quando Deus fez aliança com Abraão. Gênesis 15, do verso 12. Veja a providência de Deus. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus já estava dizendo para Abraão o que haveria de acontecer quando o povo ficasse escravo no Egito e fosse liberto no Êxodo pelas mãos de Moisés. Deus não foi pego desprevenido. O período que Israel ficou escravo foi necessário para Israel crescer como nação e compreender os projetos do Senhor. Às vezes, nós não entendemos por que passamos por certos vales,
sofrimentos e dificuldades. Mas não pense que isso está fora do plano de Deus. Deus permitiu. E por quê? Eu não sei especificamente, mas de modo geral, foi para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. O que você está passando, o estilo de vida que você vive, a sua situação em família, o seu trabalho, tudo você tem que direcionar para a glória do Senhor. Como eu glorifico a Deus na minha casa, como eu glorifico a Deus na minha família, como eu glorifico a Deus no meu lazer, como eu glorifico a Deus nos meus estudos, em todas as áreas da minha vida. Assim era com Israel. Tudo de Israel deveria ser para a glória de Deus. Infelizmente, nem sempre foi assim. Israel caiu em muitos pecados, mas olha, Deus estava mostrando para Abraão uma providência. Você terá toda essa terra, mas os seus descendentes ficarão escravos numa terra estranha, mas depois vocês sairão com muitas riquezas, tudo no projeto de Deus. Como entender isso? É grande demais para nós entendermos. Somos limitados demais para compreender o plano de Deus. Devemos simplesmente, irmãos, reconhecer a soberania de Deus e nos prostrarmos diante do seu poder e fazer a nossa parte, pequena, aos olhos de todo esse projeto aqui, mas muito grande para nós, não é verdade? Devemos buscar ao Senhor para viver assim. E então, ainda em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, verso 15. E tu irás para a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços dos animais que foram cortados. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. A terra que Deus deu é do Egito até a Mesopotâmia. Tudo isso é Israel. Hoje Israel é uma pequena faixa de terra, não é verdade? Ali na extremidade do mar Mediterrâneo. Muito pequenininho, muito pequenininho. Mas a terra que Deus prometeu é essa aqui. Desde o Egito até a Mesopotâmia, é uma grande faixa de terra que nunca foi posse completa da nação de Israel. Um dia haverá de ser. O Senhor é o Deus das providências. Deus fez a promessa e Deus preparou os meios de cumprir essa promessa. Nem sempre é agradável aos olhos humanos, mas quem somos nós para julgar o plano de Deus? Não é verdade? Quem somos nós para dizer: o plano de Deus foi mal feito aqui, foi mal feito ali? Se fosse eu, Israel não ficaria escravo no Egito 430 anos. Quem somos nós para afirmar isso? Deus tem tudo sobre o controle, irmãos. O livro de Deuteronômio e essas verdades que estamos apresentando aqui é para fundamentar este quinto livro que nos mostra o quão maravilhoso é o Senhor nosso Deus e o quão é importante ler o Antigo Testamento para conhecer Deus, saber como Deus age, porque é o mesmo Deus, um Deus que promete e cumpre, um Deus que dá a providência. Próximo domingo nós continuaremos observando esse texto do livro de Deuteronômio. Por hoje é importante saber que o Senhor nosso Deus, ele tem um plano perfeito, porque o Senhor nosso Deus é quem ele é. E o plano de Deus nas nossas vidas também é perfeito. Aos nossos olhos vão ter situações difíceis, mas é perfeito. E nós, como servos dele, temos que estar dentro do projeto do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelo teu maravilhoso plano, por tua graça. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o teu reino. Pai amado, muita coisa não compreendemos, porque o Senhor faz de certas formas, mas entendemos que o Senhor é todo-poderoso e que o teu plano é perfeito. Ajuda-nos, a partir do estudo da tua palavra, não só no livro de Deuteronômio, mas em toda essa introdução no Pentateuco, a perceber o quanto precisamos ter mais fé no Senhor, na tua palavra, no teu projeto, nas soluções que o Senhor tem para nós através da tua revelação escrita, a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sair de um contexto de incredulidade, secularismo, de crentes que não acreditam que o Senhor é poderoso para
cuidar e guiar a nossa vida, crentes imediatistas, que querem as coisas na hora, naquele momento, e não percebem o plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a termos uma fé aumentada, uma dependência maior em Ti, e uma confiança maior no Teu método, no Teu projeto, na Tua palavra. É o que te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora você pode orar silenciosamente, conversar com o Senhor, seu Deus, sobre o plano maravilhoso dele para a sua vida, enquanto for tocado esse instrumental. Deus abençoe a todos e até breve.